Paz, eu queria partilhar uma pequena mensagem com todos. Que ela fala sobre algo que Jesus Cristo declarou diante dos seus discípulos. Então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 34. E então Jesus Cristo lhes disse: a minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Mas, irmãos, aqui nós vemos Jesus reunido com os seus discípulos. E estes rogavam a Jesus Cristo: Rabi, come. Mas Jesus então lhes diz algo espiritual, dizendo: uma comida tenho para comer, e essa comida vocês não conhecem. Então os discípulos, eles não entenderam aquilo que Jesus Cristo disse. Então eles falavam entre eles, uns aos outros: mas será que alguém lhe deu algo para comer? Será que alguém lhe trouxe comida para ele comer? Porque eles não tinham visto ninguém. E então é quando Jesus declara então o versículo que eu li. A minha comida, Jesus lhes diz, a minha comida é fazer a obra de Deus, naquele que me enviou, e realizar então a sua obra e a sua carreira que Ele tem para mim nesta terra. Jesus, em seu ministério, Jesus sabia o que Ele estava aqui a fazer na terra. Ele sabia quais eram os planos de Deus para a sua vida, para o seu ministério. A pergunta é para mim e para ti: será que nós sabemos quais os planos de Deus para a tua vida? Será que eu sei qual os planos de Deus para a minha vida? Jesus, ele sabia. Porquê? Porque Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus sabia o que estava cá a fazer. Jesus sabia para o que ele foi chamado. Então ele nos declara aqui que a sua comida, ela era espiritual. A sua comida era cumprir a vontade do Pai. A sua comida era cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus. E era isso que importava para Jesus. Não havia outras vontades. Não havia outras necessidades a não se cumprir, a não ser a vontade e a carreira de Deus na vida de Jesus. Então, irmãos, isto é forte. Isto é forte. Aqui mostra-nos o caráter, a determinação de Jesus. Ele queria aquilo. Ele queria cumprir a obra de Deus na sua vida. Ele queria cumprir aquilo. Ele desejava aquilo. Ele não pensava em mais nada a não ser a carreira, a vontade, cumprir o ministério que Deus lhe tinha dado. Jesus, ele só pensava em cumprir. Jesus só pensava em obedecer, em viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Tudo aquilo que Deus tinha posto nas suas mãos, Jesus queria fazer, cumprir. A pergunta é, para nós, será que nós temos este sentimento, o qual Jesus teve? Será que nós temos este sentimento? É preciso nós termos este sentimento. Se nós dizemos que somos discípulos, se nós dizemos que somos cristãos, se nós dizemos que somos discípulos de Cristo, nós temos que ter este sentimento forte. Este sentimento que Jesus tinha. Nós precisamos ter este sentimento. Este era o sentimento de Jesus para com Deus e para com os planos de Deus na sua vida. A pergunta é: será que nós estamos dispostos a pensar e a agir como Jesus agiu e pensou? Será que nós estamos dispostos a deixar o mundo físico, o mundo superficial, o mundo terreno, o mundo carnal, e derrubar tudo para nós vivermos uma vida espiritual? Uma vida em espírito e em verdade, assim como Jesus viveu, assim como Jesus agiu.
Para nós seguirmos Jesus, para nós servirmos Jesus, não pode haver outro sentimento a não ser o mesmo sentimento que houve e que teve Jesus Cristo, ou seja, um coração de servo, como Jesus tinha, como Jesus teve. Nós precisamos ter um coração de servo, assim como Jesus tinha, como Jesus teve. Nós não podemos ter outro pensamento, nós não podemos ter outro sentimento a não ser o de Jesus, a fazer tudo como Jesus fez, a seguir as obras de Jesus. Nós não podemos ter. Se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser seguidores, nós temos que ter este sentimento, o qual Jesus Cristo teve pela terra. Irmãos, agora sou eu a falar. Para mim, eu, Fábio, para mim, não, se não for o viver como, para mim, se não for viver, se eu não viver como imitador de Jesus, se eu não viver como seguidor de Jesus, tendo então os seus pensamentos, a sua mente, o seu caráter, a sua identidade e as suas obras, eu prefiro morrer, porque eu não quero viver uma vida hipócrita, como religioso, como mentiroso. Eu prefiro morrer do que viver uma vida sem sentimento, sem identidade, sem caráter, sem mente de Cristo. Eu prefiro morrer. Eu preciso ter este sentimento, eu preciso ter esta vontade, a vontade assim como Cristo teve. Essa é a minha vontade, viver assim como Cristo viveu, assim como Cristo viveu no seu ministério aqui terreno. Eu preciso, irmãos, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que me esconder debaixo de uma vida miserável, de uma vida hipócrita, de uma vida religiosa. Eu prefiro morrer. Se não for para viver como Cristo viveu, se não for para viver a vocação, o ministério, a carreira para o qual Deus me chamou, eu prefiro morrer. Pois eu não posso viver mais assim. Eu prefiro morrer do que viver sem renúncia, sem cruz. Eu prefiro morrer. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim, eu preciso viver, eu quero viver assim como Cristo viveu, assim como Jesus declarou aqui: a minha comida é fazer a obra daquele. Eu quero declarar juntamente com Jesus. A minha oração, irmãos, ela tem sido esta: Senhor, eu quero viver a tua vontade. Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero que a tua vontade ela possa ser a minha. Eu quero que a tua palavra ela seja a minha palavra. Senhor, eu quero ter esse sentimento, eu quero ter esse coração que o Senhor tem. Eu quero viver, eu quero a tua vontade. Eu quero cumprir o ministério, a carreira, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero estar na tua vontade, eu quero estar na obediência, eu quero estar na tua palavra. Senhor, ou o Senhor usa, ou o Senhor me transforma, ou o Senhor me mata, mas assim eu não quero viver. Eu não quero viver como religioso, eu não quero viver como hipócrita, eu não quero viver como mentiroso, como alguém que se envergonha do Evangelho de Cristo, como alguém que fala com a boca, mas a vida não mostra Deus. Eu prefiro morrer. Esta tem sido a minha oração: ou o Senhor me capacita, ou o Senhor me usa, ou eu prefiro morrer do que viver na ignorância, vivendo o Evangelho medíocre. Como a palavra diz: maldito todo aquele que fizer o meu viver a minha palavra, maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente. Eu prefiro morrer. Eu quero cumprir tudo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, seguindo Jesus Cristo. Foi para isso que Deus nos amou, foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos resgatar da morte, das trevas, nos dando vida. Então Jesus Cristo morreu por ti e por mim para te dar vida, para te perdoar o teu passado, para te resgatar das trevas, para te resgatar da morte, levar para o reino do Filho do seu amor, para tu seres luz, para tu seres profeta de Deus, para tu seres evangelista, para tu seres missionário de Deus. Tu e eu, Deus nos chama, Deus nos tirou das trevas, Deus nos resgatou para nós sermos boca do Senhor, assim como Jesus declarou que nós possamos declarar: a minha vontade é a vontade de Deus, os meus planos são os planos de Deus. Não importa, não há mais o eu, não há mais o ego. A minha vontade ela está em Deus, os meus planos estão em Deus. É a vontade de Deus para a qual nós fomos chamados, é a vontade de Deus que tem que se cumprir das nossas vidas, não a tua vontade e não a minha vontade. A minha vontade ela está na palavra de Deus. A minha vontade é cumprir
a obra daquele que me enviou. Deus nos enviou, Deus nos trouxe aqui. Então, que nós possamos realmente viver essa vontade, que nós possamos declarar: a minha comida e a tua comida é fazer a obra daquele que me enviou, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Filipenses 2,5 fala. Que o Espírito Santo ele possa despertar a cada um de nós, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa despertar a cada um de nós, tocando em nosso coração, nos avivando, nos acomodando e nos incendiando com a vontade de Deus sobre o nosso coração, e que nós possamos realmente transbordar, incendiar, estar avivados da vontade de Deus em nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.